TV Mulheres Jornalistas traz mais uma série de reportagens. Confira agora Educação na Rede Pública em meio à pandemia da Covid-19 no Brasil. Confira como professores e alunos continuaram as aulas, mesmo de forma remota e com todas as dificuldades da pandemia. A pandemia trouxe inúmeros prejuízos para o Brasil. O país tem registrado 47,9 milhões de alunos na educação básica, sendo 38,7 milhões deles na rede pública. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostrou que 99,3% das escolas brasileiras suspenderam as atividades presenciais em 2020. As escolas públicas sentiram uma necessidade maior de fazer adequação. Pouco mais de 53% delas mantiveram o calendário. Na rede estadual de ensino, 79,9% das escolas treinaram os professores para usarem métodos ou materiais dos programas de ensino não presencial. Na rede municipal, 53,7% fizeram treinamento. Quando o assunto é acesso gratuito ou subsidiado à internet em domicílio, o levantamento feito pelo INEP mostrou que 15,9% da rede estadual adotaram medidas nesse sentido. Na rede municipal, o número registrado foi de 2,2%. As aulas presenciais foram paralisadas no estado de São Paulo no dia 13 de março de 2020. Pouco mais de 20 dias depois, em 3 de abril, já estava no ar o Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Ainda que o Centro de Mídias já fosse um projeto, ele acabou sendo operacionalizado em tempo recorde para responder, naquele momento, aos desafios que estavam postos. O Centro de Mídias é multiplataformas para garantir que estudantes em diferentes realidades possam acessar as aulas. Então ele conta com um aplicativo que pode ser acessado usando dados patrocinados, ou seja, mesmo que o estudante não tenha plano de internet, ele consegue ver todos os conteúdos, e também com 2 canais de TV digital aberta. Então, aquele estudante que não tenha um dispositivo móvel ou computador, ele pode acompanhar pela televisão. E não se trata de uma videoaula em que o estudante fica na frente da tela sem ter uma interação. O conteúdo ele é ao vivo e conta com possibilidades de interação por meio de chat, por meio de vídeo, por meio de quiz, são diversas formas. Além disso, ao final de cada aula, os estudantes respondem a uma tarefa por meio de um gerenciador de tarefas. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras a Domicílio coletados em 2019, cerca de 4,3 milhões de estudantes em todo o país não têm acesso à internet, seja por razões econômicas ou indisponibilidade do serviço na área em que vivem. Desse total, 4,1 milhões são alunos da rede pública. As diferenças regionais no uso da internet são mais marcadas entre os estudantes da rede pública. Assim, enquanto nas regiões Norte e Nordeste, o percentual de estudantes da rede pública que utilizaram a internet foi de 68,4% e 77%, respectivamente. Já nas demais regiões, este percentual variou de 88,6% a 91,3%. Quando são considerados apenas os estudantes de ensino privado, o percentual de uso da internet ficou acima de 95% em todas as grandes regiões, alcançando praticamente a totalidade dos estudantes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ainda segundo a pesquisa, 98,4% dos estudantes de ensino particular utilizaram a internet. Já os estudantes da rede pública, o percentual foi de 83,7%. Uma outra pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas também mostrou que em 2019, enquanto 81,8% dos estudantes da rede privada acessaram a internet pelo computador, este percentual era de apenas 43% entre os estudantes da rede pública.
O uso da televisão para acessar a internet foi de 51,1% dos estudantes da rede privada, sendo este percentual o dobro do apresentado entre estudantes da rede pública, 26,8%. No uso do tablet, a diferença chega a quase 3 vezes. Mais uma vez, o telefone móvel celular foi o principal equipamento utilizado para acessar a internet pelos estudantes, tanto da rede pública, 96,8%, quanto da rede privada, 98,5%. Para os estudantes que não contam com internet, o Estado disponibilizou 2 grandes soluções em termos de conectividade. A primeira delas foi a garantia de acesso ao aplicativo do Centro de Mídias por meio de dados patrocinados. Isso quer dizer que se o aluno não tem plano de internet, ele continua acessando igual todos os conteúdos. Além disso, o Estado tem distribuído 750 mil chips de internet, sendo uma parte para os profissionais da educação, para apoiarem os estudantes, e a outra parte para os estudantes, especialmente que estão na linha de pobreza e de extrema pobreza pelo Cadastro Único do Governo Federal. Além disso, a gente conta com 2 canais de TV digital aberta que disponibilizam os mesmos conteúdos do aplicativo, do ao vivo, para os estudantes, e também houve um investimento de 1,5 bilhão de reais em equipamentos nas unidades escolares. Então, 100% das salas de aula estão sendo equipadas com TV, webcam, caixas de som, microfone, notebooks, 665 mil kits de Wi-Fi, entre outros. O percentual de escolas brasileiras que não retornaram às atividades presenciais no ano letivo de 2020 foi de 90,1%, sendo que na rede federal esse percentual foi de 98,4%, seguido pelas redes municipais, com 97,5%, estaduais, com 85,9% e privadas, com 70,9%. Diante desse contexto, mais de 98% das escolas do país adotaram estratégias não presenciais de ensino. Bom, eu criei um blog. Lembrando do meu tempo de faculdade, então o blog foi uma ferramenta em que eu poderia usar vídeos, PDF, imagens e não pesasse o celular das crianças, dos pais, não consumisse muito os dados. Então eu mandava um link para o WhatsApp do grupo das turmas e a partir desse acesso ao link eu ia verificando também a quantidade de acessos às aulas. Foi criado um blog para a turma e também para a biblioteca. Então todas as aulas gravadas, pequenos vídeos também pela questão do consumo da internet foram enviados através do blog. Bom, para os alunos que não tinham acesso, eu trabalhei com atividades impressas e eu marcava quinzenalmente de vir à escola e explicar para os responsáveis como deveriam ser feitas as atividades, e as crianças poderiam vir também com os responsáveis quando fosse o momento para devolutiva dessa atividade. Tentava trabalhar com uma média de 15 dias, mas conforme a demanda das famílias, às vezes é um mês até para que eu tivesse o retorno dessa atividade. Então era bem flexível, porque o importante era a qualidade do que eles estavam aprendendo e não a quantidade de assuntos e de conhecimento que estava sendo dado a eles. A carência de estrutura básica social que acomete inúmeras famílias foi colocada em evidência durante a pandemia, uma vez que houve uma quebra do contrato educacional, que estabelece direitos e deveres de todos os envolvidos na comunidade educacional. É válido destacar que os responsáveis, pais e cuidadores em geral, na sua maioria, não possuem o preparo adequado exigido para educar as crianças em casa, que envolve, dentre outros fatores, didática, conhecimentos e habilidades que proporcionem a correta educação em modo remoto. Muitos desses responsáveis não possuem educação básica e não conseguiram ajudar os seus filhos a estudar em casa. Dados de uma pesquisa do IBGE no ano de 2020 apontou que no Brasil existem cerca de 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever. São cidadãos analfabetos que têm a partir de 15 anos de idade e eles não conseguem formular nem pequenos textos.
Cada professor regente tinha um grupo de WhatsApp e ficava responsável pela sua turma. Nós fazíamos um grupo da turma para encaminhar todas as orientações. Então, orientações nós encaminhávamos pelo WhatsApp. Além disso, nós tínhamos a plataforma Google Class para poder encaminhar as atividades. Mas nem todas as crianças, nem todos os alunos tinham acesso a essa plataforma. O que nós fazíamos então para poder dar atendimento a essas crianças? Nós encaminhávamos ou pelo WhatsApp do aluno, alguns casos por e-mail e também de forma impressa. Aquelas crianças que não tinham acesso à internet buscavam essas atividades na escola. Era um trabalho árduo, semanal. Bom, importante ressaltar que o telefone dos professores era de livre acesso às famílias para esclarecimentos. Muitas vezes nós trabalhávamos o dobro da nossa carga horária. Uma pesquisa sobre o trabalho dos professores da rede pública durante a pandemia apontou que 89% não tinha experiência anterior à pandemia para dar aulas remotas e 42% dos entrevistados afirmaram que seguiram sem treinamento, aprendendo tudo por conta própria. Para 21% desses profissionais é difícil ou muito difícil lidar com tecnologias digitais. Uma outra pesquisa chamada Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, feito pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais, Gestrado UFMG, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, mostrou que 82% dos professores de todo o Brasil da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos deram aulas dentro de casa e afirmaram que as horas de trabalho aumentaram. O estado emocional dos professores também foi colocado à prova. 69% declararam que têm medo e que tiveram insegurança por não saber como seria o retorno à normalidade, e 50% declararam ter medo em relação ao futuro. Eu sofri muito esse ano, porque eu pude ver a realidade dos estudantes da escola pública. Eu tentava estabelecer comunicação com eles e eles não tinham acesso. Até eu equilibrar o meu emocional de propor estratégias de como trabalhar. A primeira estratégia foi o grupo do WhatsApp. Era o principal meio de comunicação entre a escola e as famílias. E os estudantes também. Eles mandavam fotos, mandavam áudio com dúvidas, com perguntas. Mas aqueles que não tinham acesso, as atividades impressas tentavam sanar, mas não completamente, porque a questão do presencial, do corpo a corpo com o estudante, de incentivar, vamos, você consegue. E algumas famílias não deram esse incentivo aos estudantes, mesmo sendo com atividades impressas. Na próxima matéria, falaremos sobre como professores usaram a criatividade para continuar a educação em meio à pandemia da Covid-19 no Brasil. Conheça inovações que ajudaram os alunos a não perderem o ano letivo.